Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, estejam animados para que nós possamos continuar os nossos estudos. No último estudo, no capítulo 17, nós vimos, algumas viagens ali de Paulo, né? Que ele foi para a igreja de Tessalônica, ele passou ali pelos bereanos, né, na Bereia, e ele acabou ali em Atenas, onde ele faz um discurso, por assim dizer, para todos os filósofos, né, matemáticos, o povo que era mais considerado culto da época deles ali, e ele, né, com muita sabedoria, usando coisas, até mesmo citando algumas frases, alguns pensamentos dos filósofos, dos gregos ali, ele consegue falar a respeito da criação, que Jesus, né, de Jesus Messias, Salvador, né, começou a falar de arrependimento, certo? E ainda conseguiu resgatar algumas pessoas no meio desse ambiente, tá? Agora nós vamos para o capítulo 18 do livro de Atos. Esse capítulo ele vai ser um capítulo mais curto, ele na verdade não tem tanto ensino aprofundado, então nós teremos algumas reflexões de algumas coisas que vão acontecer aqui, né, para que a gente possa pensar e refletir um pouco acerca de Deus, acerca do ministério e das dificuldades que nós passamos. Então, vamos checar aqui o que nós vamos ver aqui hoje no capítulo 18. Bom, capítulo 18, nós vamos estudar o capítulo inteiro, como nós sempre fazemos, né? Ele vai acontecer logo depois que Paulo sai de Atenas, né? Nós vamos ter uma reflexão a respeito de quando Deus te conforta, né? Como é bom receber o conforto de Deus em alguns momentos específicos da nossa caminhada. Claro que é sempre bom estar com Deus, é sempre bom quando Ele fala, mas tem horas que esse bom é muito bom, né? Outra reflexão que nós vamos fazer é se for a vontade de Deus, né? Tem um dado momento que Paulo ele vai fazer um comentário de algo que ele quer fazer, mas ele fala assim, ó, vou fazer se for a vontade de Deus, né? Então nós vamos falar um pouquinho a esse respeito, né? Paulo ele vai fortalecer os discípulos num dado momento, vamos refletir um pouquinho a respeito desse fortalecimento, né? Por fim, né, a última reflexão que nós vamos fazer o que preciso para fazer a vontade de Deus, né? Quando é a hora, quando estou pronto, né? Vamos falar um pouquinho a esse respeito e vamos fechar, então, esse capítulo, que ele é um capítulo mais curto, tudo bem? Então vamos lá. A palavra do Senhor, ela começa aqui em Atos capítulo 18, no verso 1 até o verso 3, né? Que diz o seguinte: depois disso, saiu de Atenas e foi para Corinto, né? Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aqui nós temos algumas reflexões, né, antes de eu passar ao próximo slide. Primeira coisa aqui, pessoal, que nós estamos vendo é que mais uma vez está mencionando aqui o imperador Cláudio, né, que era o imperador romano, que ele era o regente de Roma naquele período. Né? Um outro momento, em Atos, alguns momentos atrás, alguns livros atrás, nós mencionamos Cláudio, né, e demos ali uma contagem de tempo, porque estava tendo uma fome muito grande, né, e essa fome aconteceu no período de Cláudio, né, e pelo Wikipedia ali a gente encontrou que aquilo foi no ano 45 depois de Cristo. Agora aqui tem uma outra menção que nos dá uma base de tempo, está dizendo de novo que Cláudio ele tinha ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, né? Lembrando que Cláudio era imperador, né? E olha só, antes dele foi o imperador Calígula e depois dele vai ser o imperador Nero. Nero, no caso, onde, né, vai ser o imperador que, pela tradição ali, é o que vai mandar, assinar a morte de Paulo mais à frente, né? Mas, ó, no ano 49, né, olha só, então já passaram 4 anos depois, 4 anos depois daquela fome, né? No ano 49, Cláudio, num decreto em qual todos os judeus seriam expulsos de Roma, né? Atos 18:2 que lemos aqui.
E esta causa, desta ordem, segundo relata Suetônio, os frequentes motins se entregavam aos israelitas instigados por um certo Cresto. Tá? Então, na verdade, aqui é só um outro comentário que está registrado nos livros aí, a respeito dessa questão de Cláudio. Uma outra questão que eu quero chamar a vocês deixa eu voltar aqui, vou minimizar de novo, é que no verso 3 está dizendo assim, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, né? Então você vê, Paulo, por mais que ele pregava o evangelho, que ele fazia as coisas, ele tinha o trabalho dele, né? Aqui mostra que ele fazia tendas, né? Fazia tendas e fazia aquelas eu esqueci o nome agora, pessoal. Quando você tem um barco, né, e tem aquele pano, né, que o vento bate e o barco anda lá, eu acho que são as velas, né, do barco, algo do tipo, né? Enfim, eles faziam essas coisas ali, né? Então, isso só dá uma reflexão para nós, porque às vezes, elas têm, algumas pessoas, às vezes, têm uma paixão tão grande pelo ministério, têm uma paixão tão grande pelo Senhor, que ela falou o seguinte: não, eu vou largar tudo, né? Vou largar minha família, vou largar meu cônjuge, vou largar meus filhos, vou largar meu trabalho, e eu vou fazer a obra de Deus, né? Quando a gente pensa assim, pessoal, é uma coisa, tem que ter muita cautela num pensamento como esse. Primeiro, que eu não acredito que Deus, ele diria para uma pessoa, por exemplo, largar o casamento dela para fazer a obra. Salvo se aquele casamento, ele, né, sei lá, tem uma coisa muito errada, mas não é uma prática disso. Tanto é que quando Deus manda Abraão para a Terra Prometida, Deus fala para Abraão deixar sua terra e sua parentela e ir para a terra que eu te mostrarei. Ele deixa para trás quem? Deixa para trás o pai, os irmãos, mas a esposa, né? E aqueles que eram os próximos, que eram os servos dele, que eram considerados família, eles vão junto, né? Um ministério caminha-se junto, né? Então, geralmente, a gente não tem que ter esse pensamento, né? Não que alguém tenha, né? Mas, enfim, se caso você está me ouvindo hoje e já passou pela sua cabeça, vou abandonar tudo, né? Não é bem assim. Por exemplo, eu sou pastor do ministério, mas eu tenho meu trabalho secular fora do meu trabalho de pastor, né? Eu sirvo a igreja em amor, né, como pastor, mas eu tenho meu trabalho, certo? Então, é possível conciliar os dois. Claro também que tem vezes que Deus te dá um chamado de ser missionário, algo do tipo, né? Mas aí, se você é casado, se tem uma família, Deus ele vai falar com todos ali, vai organizar uma situação para que todos façam isso, para que todos estejam juntos, mas não para que te separe definitivamente da sua família, né? Só aí como um comentário, tá? Continuando aqui, então, voltando, ó, em Atos 18, agora, do 4 a 8, continua, diz assim: todos os sábados, ele, né, Paulo, debatia na sinagoga, né, como eu tenho falado nos outros capítulos, né? Toda vez, era sábado, tinha lá o culto, né, por assim dizer, ele subia lá e debatia, ensinava, né? E convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Aqui nós temos uma frase, né? Que fala assim: Paulo sacudiu a roupa, né? O que isso quer dizer para mim e para você, né? Quer dizer, que paciência tem limite. Quer dizer, que Paulo, ele chegou um momento que ele cansou. Ele falou: chega, porque ele estava ali pregando, pregando, né? E o pessoal lançando maldições, o pessoal, sabe? Chegou uma hora que o Paulo falou assim: meu, chega, eu tô cansado. Né? Ó, eu já preguei, vocês já ouviram, vocês sabem agora, ó, a decisão é sobre vocês. E a responsabilidade da sua decisão que cai sobre a sua cabeça. Basicamente é isso que ele está dizendo, que a responsabilidade cai sobre a sua cabeça, né? Então, isso é só apenas para mostrar
que por mais que alguns vão falando assim, nossa, Paulo perdeu a cabeça, Paulo, né? Mas, gente, né, às vezes as pessoas querem colocar também muita responsabilidade sobre a liderança, sobre quem prega, né? Sobre quem tá à frente, né? Sabem que as pessoas que lideram, sejam pastores, né, líderes ministeriais de, né, enfim, mas, né, bispos, todos nós somos seres humanos, tá bom, pessoal? A gente cansa também. Tem hora que você tá cansado, tem hora que você fica estressado, você fica triste, né? Às vezes as pessoas acham que os líderes não têm sentimentos, mas nós temos sim, né? Às vezes coisas que são faladas, né? Enfim, posturas às vezes magoam, né, a liderança, né? E o ministério ele é cansativo. Até por conta disso que você vê, às vezes, muitos pastores que são realmente homens e mulheres de Deus, né? E eles que cansam, às vezes, ao ponto de ficar, né, com síndrome do pânico, né? Você vai encontrar vários pastores que talvez você ouve aí pela internet, né? Que eles acabam, né, sabe, entrando em crises por conta de pressão espiritual, né? Mas aqui, só o ponto que eu ia ressaltar é que, assim, Paulo, ele entendeu que, meu, esses caras aqui já ouviram, não dá mais, eu não posso mais perder meu tempo aqui, e eu vou para outro lugar, né? Mas, de qualquer maneira, a semente foi plantada. Tem pessoas que, às vezes, ela não vai receber o evangelho naquele momento e ainda vai criticar quem prega. Mas os anos vão passar e ela vai abrir os olhos, né? Porque a semente foi colocada ali. Então, nunca é perda de tempo você pregar as pessoas, né? Bom, vamos continuar aqui então. Ó, Atos 18, do 9 ao 10. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Então, aqui eu quero entrar na nossa primeira reflexão nessa frase, né, que o Senhor falou para Paulo, né? Não tenha medo, eu estou com você. Curioso que é basicamente a mesma coisa que ele fala com Josué, né? Seja forte e corajoso, né? Estou contigo, né? Deixa eu ler aqui o que eu coloquei, depois eu vou abrir minha tela mais uma vez. Vamos lá. Hum, Fala assim, ó, às vezes você está fazendo algo acreditando que é de Deus. Porém, uma sequência de coisas que dão errados e você passa então a questionar se isso é mesmo de Deus. Mesmo que você não pare de fazer, mas você questiona. Contudo, como é bom, né, ouvir do Senhor aquilo que Paulo ouviu aqui. E com certeza, isso deu mais força a Paulo. Então, o que eu quero entrar de reflexão aqui é aquele momento, você que está me assistindo hoje, que tem recebido de Deus algum ministério, algum trabalho na igreja, seja você que está aí na portaria da igreja recebendo as pessoas, você que está na mídia da igreja, né, na mesa de som, no louvor, ministério infantil, ministério de dança, ministério de teatro, né, você que tá ouvindo, você que está no ministério de jovens, você que está no Arena, você que tem se disposto a gravar vídeos aí na internet, seja no Instagram, no TikTok, sei lá, né, YouTube, enfim, nessas mídias que as pessoas geralmente passam vídeo. Enfim, você que tem um ministério, que você recebeu um desafio no momento, você se empolgou e foi fazendo. Mas foram passando os anos, talvez você já está há algum tempo fazendo isso, e você começa a receber críticas, você ouve críticas de pessoas do seu lado, você ouve críticas às vezes dos seus pastores, você ouve crítica das pessoas, você não consegue às vezes começar a ver um resultado daquilo que você está vendo, né? As pessoas que você cuida às vezes te abandonam e tal. Então você chega a um ponto do seu ministério que você para e você fala assim, poxa, cara, mas será que tá valendo a pena fazer isso? Poxa, eu tô me anulando tanto, tô abrindo mão de descanso, abrindo mão de, às vezes, viajar, tô investindo dinheiro, eu tô investindo tempo, né? Eu tô me desgastando aqui, perdão, e todas as vezes eu acabo sendo criticado, né, e tal. E mais ou menos você percebe, em Paulo, naquele momento que a gente leu aqui agora, que estamos agora em Atos 18, Paulo já passou por um monte de coisa.
Paulo já foi preso, Paulo já foi açoitado, Paulo já foi apedrejado, Paulo já foi xingado, Paulo já foi amaldiçoado. Todo lugar que ele vai, praticamente, a gente sempre lê isso aqui. Então, os judeus o perseguiram. Então, ele falsamente, né? Então, Paulo passou por um monte de coisa. Então, ele chegou num momento, após ali mais de, né, sei lá, mais de 30 e poucos anos ministrando, né? Não 30, é mais ou menos isso mesmo, mais ou menos uns 30 e poucos anos que ele estava na obra, desde que aceitou a Jesus Cristo ali. E ele chegou num ponto que ele talvez estava cansado, né? A Bíblia não fala aqui que ele estava cansado, não falou, e Paulo estava estressado, então Deus, não. Fala que Deus o confortou. Mas se Deus o confortou, é porque Deus viu o sentimento de Paulo, Deus entendeu que Paulo não enfraquecido, mas ele estava decepcionado. E Deus o confortou. Gente, e como é bom quando Deus nos conforta, não é isso? Quando Deus vem e fala para você assim, olha, é, eu tô com você, vai nessa fé, né? Vai dar certo, né? Não desanime. Né? Eu não sei vocês, mas eu mesmo, né? Várias vezes, assim, eu entro na presença de Deus e eu pergunto para ele, Senhor, ainda é a tua vontade que eu esteja fazendo isso? Ainda é o teu querer isso para mim? Né? Se não for mais da tua vontade, Senhor, fala comigo, me direciona pro centro da tua vontade ou para aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque se você não está mais na vontade de Deus, ou você já cumpriu algo que Deus determinou para você fazer, não é mais para você fazer, você continua ainda batalhando, então você começa a ficar fadigado, você começa a ficar muito cansado, porque aquilo é muito complicado, não é mais não é mais a vontade de Deus, então passa a ser uma luta humana, né? Então, a gente tem que estar sempre na presença de Deus. Mas, quando você chegar, se caso você chegar no momento que você está, né, você começa a olhar para as pessoas e as pessoas ao seu redor começa a ser um pivô para você começar a desanimar, lembra a quem você serve. Então, você chega na presença de Deus, você fala, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, me enche, Pai, me fortalece. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Coloque em mim a tua graça, a tua certeza, né? Fala no meu coração. Busca a Deus para que você então continue a completar aquilo que Deus determinou para você. Amém? Nós só paramos de fazer algo quando Deus diz que terminou. Deus falou que terminou, Deus deu sinais para você que terminou, então terminou. Mas enquanto você está na luta, você não para de lutar. Eu sei que às vezes algumas pessoas que deveriam nos incentivar são as pessoas, às vezes, que mais nos paralisam. Mas isso faz parte do ministério. Se você for lembrar, os irmãos de Jesus não apoiavam Jesus no ministério dele, né? Eles não acreditavam em Jesus. Mas só depois que Jesus ressuscitou, que aí, então, talvez começaram a acreditar. Então, é algo que você entende. É complicado quando você faz a obra, né? É algo espiritual, lembra disso. Então, às vezes, alguns ataques ficam mais pesados, porque além de eles serem um ataque físico, ele é um ataque espiritual. Deixa eu dar um exemplo que eu quero dizer rapidamente aqui nessa reflexão. Às vezes, quando você está muito motivado, quando você está muito com Deus no seu ministério, e de repente o seu discípulo fala assim para você: Ah, eu acho que você não está legal. Ou o seu pai fala para você: Ah, para, né? Enfim, alguém fala para você alguma coisa. Se você está muito conectado, você ouve, mas você não para. Você fala, ah, não, Deus está comigo, vai. Agora, se você está não tão cheio de Deus e que as pessoas começam a falar, então parece que aquela mesma frase pesa muito mais, né? A pessoa fala e você começa a pensar, caramba, né, meu próprio marido está falando, minha própria esposa está falando, meu próprio filho está falando para mim, né? Meu cônjuge, sei lá, enfim. E aí você começa a pensar, puxa, será que é de Deus? Né? Mas calma, vá na presença de Deus e ele vai te confortar. Aqui nós vemos que Deus confortou o apóstolo Paulo aqui, né? E nós vamos ver que Paulo vai ficar na cidade de Corinto mais de um ano e Deus vai cumprir. Ninguém vai, naquele momento que ele estava ali, por mais que as pessoas pudessem falar mal, mas nós não vamos ver aqui, né, Paulo sendo apedrejado, nada disso, porque Deus vai cumprir o que ele está falando aqui para ele enquanto Paulo está nessa cidade, né? Então vamos lá. Atos 18, do 11 ao 18. Vou continuando aqui, ó. Assim, aqui, ó, como eu acabei de falar, pessoal, ele ficou lá um ano e meio. Então, assim, Paulo ficou ali, né, durante um ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto, os judeus aqui, ó, fizeram um conjunto, um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação:
Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas causas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Então, percebam, no finalzinho que Paulo estava ali, os judeus, obviamente, têm que levar ele para tribunal, só que Deus cumpriu. Paulo nem precisou se defender, o próprio procônsul falou, gente, essas coisas aí que estão se levantando, eu não vou nem ouvir vocês, né? E expulsou eles. Aí os caras pegaram com raiva o chefe da sinagoga ali, que talvez permitiu que Paulo entrasse e pregasse, e espancaram ele, mas e o procônsul viu aquela cena, nem ligou, deixou eles se resolverem ali. E Paulo, ele simplesmente pega, fica mais um tempinho, ele vai embora. E aqui só tem um comentário que fala que Paulo rapou a cabeça devido a um voto. Eu só queria comentar isso com vocês. Existe um voto dos hebreus chamado voto de Nazireu ou pacto de Nazireu. Então, esse é um voto, é uma aliança, né? Se eu não me engano, isso aparece no livro de Levíticos a primeira vez, não tenho tanta certeza, tá bom? Mas, enfim, mas aparece, né, na Torá, com certeza, né, os 5 primeiros livros ali, falando que algumas pessoas, eles eram separados para serem nazireus, para serem, né, realmente separados de Deus para algumas funções. Então, por exemplo, os levitas, eles eram separados, eles não poderiam beber bebida forte, tinha algumas coisas que eles não poderiam, não podiam fazer. Geralmente o pacto de Nazireu era a pessoa ela raspava o cabelo, a cabeça, né, por exemplo, se abstia, por exemplo, de tocar em morte, de comer alguns alimentos, de beber o produto da uva, né? Em alguns outros momentos, né, o Nazireu não podia cortar o cabelo, por exemplo, Sansão, ele foi um nazireu, né? Ele foi consagrado como nazireu desde a sua infância, mas ele vai acabar quebrando os votos dele mais à frente, né? Por isso que ele acaba caindo na sedução de Dalila. Mas, olha só, no judaísmo encontramos o voto de nazireu do hebraico nazir, da raiz nazar, consagrado, separado, dentro da Torá, e é o termo que designa uma pessoa que se consagra a Deus por um tempo determinado. Segundo a Bíblia, a marca mais comum da separação dessa pessoa, que podia ser um homem ou uma mulher, era o uso do cabelo não cortado, né? Isso é, raspado. E a abstinência do consumo de vinho ou qualquer outro alimento feito da uva. Assim, encontramos muitos personagens bíblicos que fizeram esse voto. Talvez Paulo fez isso para mostrar aqueles judeus que estavam errados em acusá-lo e que ele, assim, tinha uma aliança com o Criador, tá? Então, realmente, você vê que Paulo, embora ele não passou por nenhum problema ali, digo, foi preso, nada disso, mas talvez ele ficou ali com aquilo na cabeça, caramba, meu, o pessoal acha que eu sou herege, né? O pessoal acha que eu sou. Eles não conseguem entender que eu sou do Senhor, mas eu estou anunciando o seu filho, né? Então, talvez isso foi o que levou Paulo a fazer o voto, né, que ele fez aqui, né? E pode ter sido o voto de Nazireu, como eu estou comentando aqui com vocês, tá? Bom, então eles saem de Corinto e vão para Éfeso, né? Chegaram em Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, ali ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, né? Então, mas ao partir prometeu: voltarei se for a vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la.
e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então aqui nós estamos vendo duas coisas distintas aqui. Primeiro que Paulo chegou em Éfeso, e aí ele pregou em Éfeso, e as, perdão, e as pessoas receberam bem ali, não queriam que ele fosse embora. Ele pregou, as pessoas, né? Tanto é que tem uma igreja em Éfeso, né, tem a carta para Éfeso, né? Mas, e as pessoas ali, elas receberam Paulo ali, e muito bem. Só que aí, Paulo, ele pega e ele fala assim, puxa, eu vou embora, né? Mas ele fez uma promessa, se for da vontade de Deus, né, eu volto. E depois ele vai embora e volta lá, né, para Cesareia, onde ele começou lá o ministério, Antioquia, né? E ele vai fortalecer agora, ele vai andar nas igrejas que ele abriu ali, que tinham seus discípulos ali, que estavam tomando conta, e ele vai fortalecer as pessoas, né? Então aqui nós temos as reflexões. Primeiro, voltarei se for da vontade de Deus, né? Então, se você se lembrar aqui, né, lá quando a gente estudou no capítulo anterior, em Atos 16, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, não, acho que foi Atos 15, na verdade, né? Não, Atos 16 mesmo. O anterior foi 17, perdão, Atos 16. Paulo, ele queria ir em algumas cidades e Deus não permitia, ele não conseguia ir. E aí, no final, ele acaba naquela cidade, que eu esqueci o nome agora de cabeça, mas que tinha aquela mulher que ela era possessa por um espírito de adivinhação, que Paulo acaba sendo preso ali, Paulo e Silas acabam sendo presos, e depois, né, Deus manda um anjo ali, faz um terremoto na prisão, e os cárceres são abertos, ele acaba pregando para o carcereiro. Mas você percebe que agora Paulo entendeu que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. E é isso que eu queria rapidamente fazer uma reflexão nessa primeira parte com você, da vontade de Deus, né? Então, às vezes nós planejamos e temos que planejar, temos que organizar, né? Esses dias atrás eu tive uma reunião com os líderes da minha igreja, dos jovens, né? A gente está trabalhando em algumas coisas ali para tentar expandir o ministério, e ali eles tiveram uma reunião, né, fizeram planos, né, e tal. Contudo, né, a gente sentou junto e a oração é sempre assim, Senhor, os planos estão aqui, né, mas que seja feita a tua vontade, né? A vontade do Senhor é que tem que prevalecer. Por mais que o homem faça planos, mas é Deus quem determina, né? Então nós temos que ter esse pensamento. Às vezes nós temos sonhos, vontades, ideias e trabalhamos por isso. Porém, nós temos que lembrar que nós faremos se Deus permitir, se for a vontade de Deus. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Às vezes, algumas negativas que acontecem, ministeriais ou pessoais, não necessariamente foram ou são porque você errou, porque você está em pecado ou algo do tipo. Porque às vezes Deus realmente não permitiu isso acontecer, não era da vontade dele. E Deus vai revelar para você qual é a vontade dele. Por isso que temos que estar em conexão com Deus sempre, né? Conexão com Cristo sempre, para que Cristo fale para você como você tem que fazer. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes Cristo falou para você assim, olha, você vai pregar para as pessoas. Você ouviu isso. Você falou, oh, meu Deus, Cristo falou comigo, esse é o meu ministério. Então, o que você faz? Você começa, então, 8 horas da manhã, você já senta, estuda a palavra, você faz uns 3 estudos durante o dia, aí acabou de estudar a palavra, orou, é meio-dia. Aí meio-dia você sai de casa, você vai para a rua, vai na casa de uma pessoa, começa a pregar, prega da meio-dia às 2, vai na casa de outra, das 2 às 4, volta para casa, faz um vídeo sei lá, no Instagram, no YouTube, fica mais 2 horas, 8 horas da noite, volta para casa a hora. Quer dizer, você ficou o dia inteiro, né? Comeu qualquer coisa na rua, no outro dia você faz a mesma coisa, no outro dia você faz a mesma coisa. Só que, contudo, você está fazendo isso, a pessoa faz isso, só que ela esquece, deixa para trás, ela não tá com os filhos, não tá com o cônjuge, com a esposa, não tá com o marido, né, não cozinha, não lava roupa, não trabalha, só fica fazendo isso, né? Aí as pessoas começam a falar assim, olha, aquela pessoa tá bitolada, mas você tá bitolado, você tem que parar. Aí a pessoa, tá amarrado, não tô bitolado, tô fazendo a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus ela tem que ser perfeita no ambiente que você está. Então, por isso que eu tenho que ouvir a Deus. Deus deu um chamado, então,
Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplo rápido. Quando Deus me deu o chamado para sair, né, do ministério, né, do Brasil, onde eu estava, e vir para os Estados Unidos, eu e minha esposa, nós tínhamos um ministério de jovens, tínhamos células, um monte de coisa. Nós não chegamos ali, né, e falou, pessoal, obrigado, tchau, foi embora, né? Pô, Deus tinha chamado mesmo, mas a gente precisava encerrar o ciclo ali, precisava alinhar com os pastores, precisava alinhar com a liderança, tinha toda né, uma questão para se resolver. Antes de então, eu comecei, mesmo quando eu comecei a fazer o ministério aqui, ele ainda foi de uma maneira devagar, porque eu precisava entender o ambiente e tudo mais, né? Então, pegue isso de lição, né? Às vezes, Deus, né, tem uma vontade para você, mas você tem que ouvir e tem que ser sábio, né? Como que você está trabalhando com as coisas. Mas se lembre, né? Deus, na vontade dele, amém, vai realizar o que ele te prometeu. Agora, na vontade dele, você vai ouvi-lo e vai organizar como realizar a vontade dele da melhor maneira possível. E se alguma coisa não acontecer, talvez porque não era da vontade dele. Paulo aqui está aprendendo. Ele falou: Puxa, antes eu queria ferro e fogo nas cidades. E vi que quando Deus não quer, não quer. Então agora não. Eu tenho a minha vontade, eu tenho a minha própria vontade, mas diante da vontade de Deus, eu me rendo à minha vontade e que seja feita a vontade dele. E eu vou ouvir o que ele tem para me falar. Assim que eu ouvir, aí eu vou planejar e eu vou trabalhar para que eu possa fazer com que a vontade dele seja perfeita, né? Para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Amém? Então, um outro ponto aqui é que fala aqui, ó, que Paulo visitou as igrejas, né, que ele havia fundado, fortalecendo os discípulos aqui, né? Então, né, a liderança que não tem como preocupação apenas abrir igreja, mas cuidar. Isso é um ponto que eu quero entrar também, uma outra reflexão. Paulo, ele estava no campo missionário, indo nos outros países, outras cidades, e pregando, e pregando, e pregando. Ele escrevia as cartas para as igrejas, mas ele voltou para ir para as igrejas para fortalecer. Às vezes, a gente recebe, sei lá, metas ministeriais. Olha, você tem que ter tantas pessoas na sua cela, você tem que ter tantas pessoas na sua igreja, você tem que levar tantas pessoas na conferência, você tem meta para isso, meta para aquilo, né? Ganhar, né? E tal. Porém, né, não adianta nada uma liderança que só se preocupa com a quantidade de pessoas, mas ela não se preocupa com a qualidade das pessoas que estão dentro da sua própria igreja. Então, pessoas que fazem muito movimento, sabe? Assim, não, porque Deus, ele vai fazer isso, não sei o quê, Deus é sobre a sua vida. Sabe aqueles discursos que incendeiam o coração das pessoas e fazem com que as pessoas fiquem sempre alertas, né? Eles são importantes, mas é importante, por exemplo, você ensinar Atos para a sua igreja. É importante você ensinar fundamento e base bíblica para as pessoas, para que quando a dificuldade vier, ela não vá embora da igreja. Por que muitas pessoas vão embora da igreja assim, quando começa a apertar as coisas? Porque ela não tem uma base muitas vezes, porque ela apenas viveu de ser motivada, né, de que Deus fará, mas ela não tem base bíblica, ela não entende de dificuldade, ela não sabe lidar com problema, porque ela, às vezes, nunca foi ensinada a isso. Né? Então, nós temos que trabalhar isso com elas. Né? Uma liderança eficaz é uma liderança que ela está cuidando dos seus discípulos. Né? Ela liga, ela conversa, ela ora com eles, ora junto, né? Ela está sempre disponível ali, ela trabalha. Então, se você que está me ouvindo hoje, você é um líder que está muito preocupado em quantidade de pessoas. Claro que os números são importantes, né? Mas você tem que ser muito, muito consciente com você. Tenha a quantidade de pessoas que você é capaz de cuidar. Senão, você começa a ter filhos com deficientes que vão gerar problemas e você vai ser cobrado por Deus por eles, né? Por conta deles. Então, trabalhe isso no seu coração, né? Quantos eu posso cuidar? Posso cuidar de 5? Então, é 5 que eu vou ter. Posso cuidar de 10? É 10 que eu vou ter. Puxa, eu só posso cuidar de 10, mas eu queria ter 30. O que eu faço? Então você vai formar líderes para te ajudar. Então você cuida de 10, o outro que você formou cuida de 10, e assim vocês vão crescendo. Amém? Tem que ter um cuidado. Paulo, ele deixou os pastores nas igrejas, mas ele voltava ali, né, para instruí-los. Né? Quando ele não podia, ele escrevia cartas, né? Por isso que a maioria do Novo Testamento são as cartas de Paulo, as cartas aos Efésios, cartas aos Gálatas, né, cartas à Tessalônica, e assim vai, tá bom?
Então, nós temos que ter esse entendimento de cuidar aí. Continuando aqui, ó, indo para o final de Atos, ó. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga quando Priscila e Áquila o ouviram. Convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo, né? Então aqui nós entramos numa reflexão, né? O que precisamos para fazer a vontade de Deus ou o quão pronto eu preciso estar. Aqui nós estamos vendo então, enquanto Paulo agora ele está nas outras igrejas, surgiu lá na última igreja ali, né, em Éfeso que Paulo passou, um homem chamado Apolo. Ele vai ser mencionado em outros livros aqui da Bíblia também, algumas coisas dele, mas surgiu esse Apolo lá e ele se converteu, foi batizado nas águas, né? Quando fala que ele conhecia apenas o batismo de João. Porém, fala que ele tinha grande fervor, falava e ensinava com exatidão. Ele foi instruído, né? Tinha fervor e tal. Então, ele pregava, só que ele não tinha total aprendizado ali, né? Ele não tinha total conhecimento. Ele pregava com fervor o que ele sabia, mas tinha coisas que ele não sabia ali, né? E aí vem a pergunta, né? Quando é que eu estou pronto para fazer a obra de Deus, né? Bom, você está pronto a partir do momento que você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, né? Aquilo pouco ou muito que você aprender, você já pode começar a repassar, né? Algumas pessoas, elas esperam assim, não, eu vou esperar eu parar de fumar, parar de beber, parar de, né? Claro, né? Temos que parar de fazer algumas coisas que são pecados. Eu não estou aqui incentivando ninguém a fazer a obra em pecado, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que, às vezes, algumas pessoas elas esperam estar 100% preparadas para fazer o mínimo, né? E não é assim, porque nós nunca estaremos 100% preparados e nós sempre teremos alguns pecados que nos sondam, né? Que estão ao nosso derredor, né? Que tentam contra nós, né, que tenta nos persuadir e tudo mais, né? Mas, uma vez com Cristo, nós nos arrependemos e nós avançamos, né? Aqui nós estamos vendo um homem que ele se converteu, ele foi instruído, ele aprendeu ali, ele começou a pregar e com fervor, e ele estudava a palavra. Então, quando Priscila e Áquila, que foram aqueles, né, que ajudaram Paulo ali em Corinto, né, e trabalhou com Paulo durante 1 ano e meio, discípulos de Paulo, vem esse homem, peraí, vem cá, deixa eu falar um pouco mais para você, dar mais uma base com ele, para ele. E essa base maior que ele teve, ele discutia com os judeus e provava na Bíblia que os judeus eles estavam tendo um pensamento equivocado de algumas coisas, né? Como que Apolo conseguia fazer isso? Apolo conseguia fazer isso porque ele estudava, porque ele estava junto, né? Porque ele começou, mas ele continuou evoluindo. Então, quando você começa o ministério, você tem as suas limitações, mas que as suas limitações não parem você de fazer ele. Vai fazendo, mas você precisa ir amadurecendo. Às vezes, as pessoas, elas começam o ministério pregando, por exemplo, com um discurso muito agressivo, né? Não, porque vocês têm que aceitar, porque senão vocês vão para o inferno e tal, e não sei o quê. E é muito pesado, né? Mas a maturidade vai te mostrando que você pode entregar o mesmo conteúdo, porém de uma maneira um pouco mais simples, porém de uma maneira não tão agressiva, né? Tem que conquistar as pessoas, entre aspas, conquistar no sentido de ensinar para elas numa maneira que elas assimilem aquilo, não por medo, não é? Mas de coração, tá certo? Então, enfim, são coisas que eu estou apenas conjecturando aqui. Não quero treinar você, isso não é o meu intuito de treinar você como um líder, né? Mas estou dizendo assim que mesmo no seu pouco tempo de igreja, na sua pouca limitação,
por mais que cada igreja tenha a sua doutrina, né? Por exemplo, na nossa terra, para que você seja um líder de célula, você tem que fazer o Instituto de Vencedores, por exemplo. Mas você não precisa ser um líder de célula para você falar do evangelho. Você pode falar, a partir do momento que você crê em Cristo, você pode falar na sua escola, no seu trabalho, para quem você quiser. Convida para a igreja, convida para a tua célula, convida para o teu estudo bíblico, né? E você fala do evangelho, tá certo? Então, não espere 100% você estar totalmente pronto para fazer o que tem que fazer. Vai fazendo gradativamente. E conforme você vai estudando, você vai aprendendo e vai ficando melhor. Assim como com o Apolo aqui, né? Que ele já tinha um entusiasmo, já pregava, mas ele foi instruído ali por Priscila e Áquila, depois ele ficou melhor ainda, né? Então, sempre estude, pessoal. Sempre busque melhorar, né? Não se limite pelo que você ainda não sabe, mas o que você já sabe, passe adiante. E aprenda para passar mais coisas adiante, tá? Continuando aqui, né? Bom, continuando, terminando, né? Então, nós estamos chegando aqui, estamos fechando agora, né, o nosso capítulo 18. Como eu comentei com vocês no começo, é um capítulo bem curtinho, trazendo para nós algumas reflexões, né, a respeito, né, da vontade de Deus, de quando eu estou pronto para fazer, né, do conforto que Deus nos dá, tá? E nós estamos finalizando aqui, vendo que Paulo, ele completou aquelas viagens, agora está voltando lá para o início, para fortalecer as igrejas ali que ele tem, e nesse interim está aparecendo pessoas aí como a Apolo, né, Priscila e Áquila, que estão os ajudando aí, o ajudando no ministério. Amém, pessoal? Então, para nós aqui, fica apenas a reflexão final, que nós temos um chamado, temos um ministério. Às vezes o ministério ele é cansativo, ele é difícil. Às vezes seremos perseguidos, seremos confrontados, mas contudo, nós continuamos se sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. Se você acredita que está no centro da vontade de Deus, tem orado, Deus tem falado com você, não pare de fazer o ministério. Não acha que você saindo de um ministério e indo para o outro, as coisas vão melhorar se você ainda não terminou o primeiro. Algumas pessoas fogem, né? Foge no sentido assim, ah, não, essa igreja aqui é assim, assado e tal, e pega e vai embora para outra igreja achando que lá vai ser melhor, mas às vezes lá você vai ter também as mesmas dificuldades, porque Deus não terminou o que tem que terminar, né? Então, Senhor, qual é a tua vontade? Me enche. Quando Deus terminar um ciclo, ele vai te dar um novo ciclo, seja um novo ciclo ministerial, um novo ciclo de lugar, não sei, mas Deus ele vai te dar, né? Deus às vezes ele vai te promover, né? Vamos dizer assim, ministerialmente, você vai subir ali, vai ter uma unção diferenciada, não sei. Mas o meu ponto é: esteja no centro da vontade de Deus. Busque ao Senhor, busque a Cristo, tenha intimidade com o Espírito. A igreja primitiva sempre caminhava assim. Vocês estão vendo que o Atos ele deu uma pausa de falar ali de Pedro, João, dos apóstolos, e estamos focando agora no ministério de Paulo, né? Desde alguns capítulos atrás, estamos só falando de Paulo. Mas Paulo está sempre intimidade com Deus, a ponto de Deus confortá-lo, né? Amém, pessoal? Bom, então vamos fazer uma oração agora. Se você puder, tiver oportunidade, feche seus olhos. Amém? Amém, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e louvamos por esta aula. Muito obrigado por estar o Senhor conosco, estar falando aos nossos corações, estar nos abençoando, Senhor. Deus, eu creio que o Senhor tem se alegrado de cada um de nós que estamos investindo um tempo de estudo no livro de Atos. Muito obrigado por tudo que o Senhor permitiu que fosse registrado nesse livro, para que nós pudéssemos aprender e estamos avançando, Senhor. Muito obrigado. Que cada um de nós aqui possamos continuar fazendo a tua vontade, né, ouvindo a tua voz e seguindo, Deus, aquilo que o Senhor tem instruído a nós a seguir, Deus. Te agradeço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês que está acompanhando comigo até agora. Mais uma vez, eu peço encarecidamente, curta esse vídeo, escreva um comentário, coloque aí um coraçãozinho, envie para as pessoas se você achar que é relevante. Amém? Para que nós possamos alcançar mais pessoas nesse estudo. Amém? Que você possa ser um evangelista aí também, amém? Trazendo esses conteúdos. E eu até encorajo você, de repente, às vezes você tem um estudo bíblico, uma célula, de repente, por que você não pega, né? Um livro de Atos, começa a estudar com eles, né, na sua célula. Eu acho que é interessante, ensina bastante. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor, e até agora, próximo capítulo, Atos 19. Amém?